Parte 3. O Nascimento. Capítulo 7. A Ascensão do Herói. Parte 1. O sol de Metrópolis mal havia rompido o horizonte, pintando os picos dos arranha-céus com tons de ouro e cinza metálico, quando Clark Kent chegou ao planeta diário para seu primeiro dia de trabalho. A cidade pulsava com a promessa de manchetes e a urgência do novo dia. O bullpen, a vasta e barulhenta sala de redação, estava apenas começando a ganhar vida, mas o caos inerente e o cheiro de café forte e papel velho já eram palpáveis. Clark vestia seu terno marrom claro, cuidadosamente escolhido para parecer esquecível. Seus ombros estavam visivelmente curvados, uma pose treinada para diminuir sua estatura hercúlea, e os óculos de aro grosso, um disfarce sutil, estavam empurrados para a ponta do nariz. Ele era a personificação do repórter desajeitado, um tanto desorientado e inofensivo. Sua primeira tarefa não era escrever um artigo, mas sim dominar o ambiente, sem se expor. Clark sentou-se à sua mesa, um posto estrategicamente escolhido no meio do frenesi crescente. Ele colocou a pasta sobre a mesa com um ruído desnecessariamente alto, uma distração. Imediatamente, ele ativou sua superaudição. O mundo se transformou em uma cacofonia ensurdecedora e multicamadas. Ele ouviu o zumbido agudo e constante das lâmpadas fluorescentes no teto, o bater seco e rítmico de dezenas de teclados em plena ação, e as conversas fragmentadas de seus colegas, cada uma lutando por espaço no éter da sala. Mas, com a concentração que havia treinado nos campos isolados de Smallville, ele começou a filtrar o caos. Ele ouviu a voz de Perry White em seu escritório fechado, a voz áspera e trovejante de Perry atravessando as paredes de vidro, reclamando da falta de um furo digno de primeira página, o rasgar de papel indicando sua impaciência. Ele ouviu os despachos codificados da polícia vindo de um rádio em uma mesa distante, reportando pequenos roubos e acidentes triviais na Baixa Metrópolis. E, mais importante, ele ouviu as conversas telefônicas privadas de seus colegas, captando as pontas soltas de histórias antes mesmo que elas fossem totalmente formadas. Clark usou essas informações auditivas para obter informações antes de qualquer um, a arte de ser o repórter mais informado sem ser o mais aparente. Ele esperava o momento certo. Quando ouvia um colega prestes a ligar para o setor de incêndios para um relatório geral, Clark, com sua voz suave, hesitante e ligeiramente gaguejante, perguntava: Senhorita Lane, o Sr. White não estava preocupado com aquele relatório sobre o aumento de incêndios criminosos na zona portuária? Talvez valha a pena dar uma olhada no Distrito 7 antes do café? Lois Lane, que já estava em sua mesa, batendo furiosamente em seu terminal com a velocidade de uma máquina, olhava ele com uma irritação imediata e óbvia. Seu olhar dizia: quem é este caipira? Preocupe-se com seus próprios furos, Kent. Eu não preciso de conselhos de fazenda para saber onde o fogo está quente. Ela bufava e voltava para seu trabalho. Mas, minutos depois, Lois se levantava com um sobressalto e corria para a porta, instigada apesar de si mesma pela sugestão indireta de Clark que se provava irrefutável. A tática de Clark era simples e genial. Ele usava seus poderes discretamente para sugerir pistas irrefutáveis, mas reforçava seu disfarce desajeitado para Lois e Perry, garantindo que ninguém jamais suspeitasse que o time do Clark era a fonte primária de informação. Ele tropeçava de propósito em um cesto de lixo ao passar, derramava café de forma dramática em sua própria mesa, o calor não o incomodava, e gaguejava ao responder perguntas simples sobre o clima, consolidando a imagem de um repórter promissor, mas terrivelmente inepto. Era um bardo psicológico, mas necessário. A manhã transcorreu em um ritmo acelerado, mas previsível, o ritmo da rotina que ele estava tentando absorver. Clark estava no ponto de aceitar que seu primeiro dia seria gasto digitando notas tediosas sobre reuniões do Conselho Municipal, quando o caos real e total eclodiu. A súbita crise no centro de Metrópolis não foi um incêndio ou um assalto, mas uma catástrofe de engenharia e sorte cruel. No horizonte leste da cidade, a recém-inaugurada Ponte da Liberdade, uma estrutura vital que ligava a Metrópolis à sua margem industrial e por onde fluía o sangue do tráfego matinal, sofreu uma falha estrutural maciça. Um dos pilares de sustentação principais, enfraquecido por um erro de cálculo e a pressão implacável do tráfego pesado, cedeu com um ruído estrondoso.
O som, amplificado pela superaudição de Clark, foi uma explosão de metal retorcido e concreto quebrado que fez as janelas do planeta diário vibrarem e chocalharem perigosamente. O acidente de escala massiva foi instantâneo e devastador. Veículos inteiros despencavam em direção às águas geladas e profundas do rio e a ponte se partia em uma queda espetacular, isolando milhares de motoristas. Gritos, sirenes e o som distante de metal se rasgando encheram a cidade, e o bullpen inteiro entrou em um frenesi ensurdecedor de terror e excitação jornalística. Lois, vá para a ponte, pegue a primeira foto. Kent, ligue para a prefeitura e me dê detalhes do colapso. Quero saber o número de vítimas potenciais, agora! Gritou Perry White, jogando um maço de papel com instruções na direção de Clark. Clark agarrou a pilha de papéis com as mãos trêmulas, fingindo, mas seus olhos, agora focados com uma seriedade ausente de Clark Kent, já estavam no horizonte. Ele ativou sua supervisão. O mundo ao seu redor congelou. Através das paredes de vidro do prédio, Clark viu a ponte se desintegrando em câmera lenta. Ele podia distinguir cada veículo caindo, o reflexo da luz do sol no metal, cada rosto de desespero e pavor dos motoristas presos. Ele viu as fraturas microscópicas no aço e a força da água gelada se fechando. Ele podia ver, em detalhes cirúrgicos, que o tempo de resgate dos helicópteros seria lento demais. Dezenas de vidas seriam perdidas em minutos, um tempo que ele podia facilmente atravessar. Clark percebeu com uma certeza glacial que o desastre exigia uma intervenção imediata e definitiva, uma que transcendesse as capacidades humanas. O tempo de se esconder, de ser Clark Kent, havia acabado. Com uma calma fria que desmentia a turbulência em seu peito, ele olhou para Lois, que já estava de saída, com a adrenalina de uma caçadora. Ele forçou um soluço gutural e, agindo com extrema desorientação, deixou a pilha de papéis cair no chão, tropeçando dramaticamente e batendo o joelho na quina da mesa. "Oh, desculpe, senhorita Lane, eu derrubei, eu limpo", ele gaguejou, forçando a voz a falhar. Lois sequer parou ou olhou para ele. "Limpe isso, Kent. Eu não tenho tempo para o seu desastre. Eu tenho que cobrir um de verdade." Ela disparou pela porta do elevador sem um segundo olhar. Essa confusão deliberada lhe deu os segundos preciosos de que precisava. Clark se levantou, limpando o joelho, e correu para o elevador mais próximo, mas, percebendo que era muito lento, ele podia ouvir o motor subindo lentamente do subsolo, ele mudou o curso. Ele correu para a escada de incêndio, que ficava nos fundos do prédio, ignorada por todos. A fuga foi um borrão silencioso. No momento em que Clark virou o canto da escada, ele usou sua supervelocidade. O som do tecido de seu terno marrom esfregando no ar era o único indicador. Em um instante, ele disparou para o terraço, deixando um rastro de ar agitado e o cheiro de ozônio para trás. Ele encontrou um local seguro e discreto, a sala de manutenção do telhado, escura, empoeirada e abandonada, escondida atrás dos dutos de ventilação. Com a velocidade de um raio, ele removeu o terno marrom, as calças e a camisa. Seu coração batia forte, não de medo, mas de expectativa e alívio. Este não era um exercício, era o início. A jaula estava aberta. Ele pegou a roupa que Marta havia costurado e guardado com tanto cuidado, o uniforme de seu povo. Em uma ação fluida, instintiva e catártica, Clark vestiu o tecido kryptoniano, sentindo o poder, a leveza e a história em cada fibra. O emblema da casa de El em seu peito, o símbolo que representava a esperança em Krypton, era a única coisa que ele precisava ver, um foco. Ele não era mais Clark Kent, o repórter desajeitado. Ele era Kal-El, e agora ele tinha um propósito para a Terra. Clark abriu a porta do telhado e saiu para o ar frio e limpo. Ele não deu um salto ou um pulo, ele se lançou para o céu. A primeira aparição pública do Superman foi um espetáculo de pura majestade e poder. O voo não foi um salto desajeitado, foi uma ascensão vertical e poderosa, um foguete humano que desafiou a gravidade e o bom senso. Clark, agora Superman, cruzou o céu da cidade do amanhã em direção à Ponte da Liberdade, seu corpo cortando o vento com uma aerodinâmica impossível. O vento não o afetava, ele o controlava, sentindo a pressão do ar como uma carícia.
A revelação do uniforme, as cores primárias gritantes, o azul profundo e o vermelho vivo contra o cinza do concreto e o azul pálido do céu, era um grito de guerra silencioso contra o medo e o caos que se espalhavam pela cidade. Era uma promessa visual. Ao chegar à ponte, os repórteres e civis que já estavam reunidos na margem, observando o desastre, testemunharam o impossível. Um voo majestoso sobre os arranha-céus. Um homem em um traje brilhante e vibrante pairou sobre a cena do desastre, suspenso no ar, imóvel sobre os destroços em queda. A luz do sol da manhã o envolveu, quase como um holofote. Os gritos de pânico das vítimas e dos observadores cessaram instantaneamente, substituídos por um silêncio atônito e reverente. As câmeras de televisão, enviadas para cobrir a tragédia, focaram no homem que desafiava a gravidade. "O que é isso?" gritou um repórter no chão, sua voz tremendo no microfone. "Um avião? Não, é um homem. Ele está voando." Lois Lane, que havia acabado de chegar à margem do rio, estava com a boca aberta, segurando a câmera com as mãos paralisadas e trêmulas. Ela havia visto muitas coisas chocantes em Metrópolis, mas nunca um milagre voando em plena luz do dia. O medo do colapso foi substituído por uma fascinação perigosa. O último filho de Krypton havia chegado, e o mundo estava prestes a mudar para sempre. Ele pairou um momento, sentindo a energia dourada do sol em suas veias, o pico de poder que precisava, antes de mergulhar em uma descida controlada e rápida nas águas geladas para iniciar o resgate. O tempo de Clark Kent havia acabado. A lenda do Superman começava. Capítulo 7. A Ascensão do Herói, Parte 2. A figura em azul e vermelho, uma rajada vívida de cores primárias que se chocava violentamente contra a paleta monótona do cinza concreto dos escombros e a tonalidade opaca da água barrenta do rio, mergulhou no caos fumegante da Ponte da Liberdade. Seu movimento não era de um mero voo, mas de uma descida deliberada e precisa, com a força calculada e o impacto contido de um cometa entrando na atmosfera. Sua aterragem não produziu o som estrondoso ou o rastro de destruição que tal velocidade sugeriria. Em vez disso, ele simplesmente parou de voar em um instante, uma transição instantânea da velocidade para a imobilidade. Ele tocou a estrutura quebrada da ponte, desafiando abertamente a gravidade e as leis convencionais da física. Seus pés, calçados em botas escarlates, pousaram no aço retorcido e ainda fumegante da viga destruída, sem o menor sinal de afundar na deformação ou escorregar na fuligem. Ele era um ponto de solidez inabalável e inquebrável, uma âncora visual, em um mundo que estava, naquele momento, em um estado de colapso catastrófico. A intervenção heróica no desastre foi um espetáculo de poder incompreensível para os olhos humanos. A ponte continuava a desabar em pedaços gigantescos, com a estrutura falhada gemendo e rangendo sob a pressão. Blocos de concreto e vigas de aço ameaçavam esmagar os carros e seus ocupantes presos no que restava da via. Superman agiu com uma velocidade e precisão que eliminava a hesitação e o erro. Em um movimento que desafiou a percepção humana, ele usou sua superforça para erguer um segmento maciço de concreto e aço retorcido que havia despencado da estrutura. A massa daquele bloco não era mensurável em quilos comuns, pesava milhares de toneladas, o peso bruto, compactado e destrutivo, equivalente a um quarteirão inteiro de edifícios esmagados. Para ele, não foi um esforço titânico ou uma luta de músculos e vontade. Foi um levante casual, uma simples e precisa correção na paisagem devastada. Ele suspendeu a massa colossal no ar, controlando-a com uma precisão absoluta. Seu corpo estava levemente tenso, refletindo o foco na tarefa, mas sua expressão permanecia calma e quase desinteressada, sem o menor vestígio da agonia ou do suor que deveria acompanhar tal feito. Mantendo a ruína suspensa como se fosse uma pena, ele permitiu que os socorristas e os bombeiros, que pareciam minúsculos e frágeis em comparação ao volume da carga, pudessem enfim chegar aos feridos que estavam presos e esmagados sob o peso esmagador. A força que ele manifestava era tão pura, limpa e descomplicada que os olhos humanos, acostumados às limitações da física, mal conseguiam processar o que estavam testemunhando. A gravidade sendo anulada por uma única vontade. Seus olhos escanearam a água escura e gelada abaixo.
O rio estava fervilhando de carros afundando, o som de metal se amassando e bolhas subindo eram uma sinfonia de tragédia em sua superaudição. Ele mergulhou no rio, desaparecendo sobre a superfície lamacenta sem um respingo audível, e emergiu em segundos, carregando carros inteiros e suas famílias em segurança para a margem como se fossem brinquedos. Sua invulnerabilidade era a ferramenta perfeita. Cacos de metal torcido, afiados como navalhas, ricocheteavam em seu corpo com sons metálicos. O calor das explosões de combustível e dos pequenos incêndios nem sequer faziam sua pele suar. O traje vermelho e azul parecia repelir a sujeira. Ele era um farol de solidez inabalável, no meio do colapso e da dissolução. Em um movimento desesperado e calculado para evitar que o arco principal da ponte, o ponto de tensão central, desabasse totalmente sobre os navios de carga que passavam pelo canal abaixo, Superman voou para a estrutura. Com as mãos firmes, os músculos de Krypton tensos sobre o traje, ele empurrou o arco, desviando o perigo de forma calculada, transferindo o peso para a fundação mais estável. Ele aguentou o peso da estrutura até que os últimos sobreviventes pudessem ser retirados com segurança pelos helicópteros, antes de permitir que o restante da ponte caísse de forma controlada e suave nas águas já desocupadas. Em um lapso de tempo que mal arranhou a marca de 10 minutos, o desastre catastrófico que teria paralisado uma cidade inteira por dias, interrompendo o fluxo vital da metrópole e custando incontáveis vidas e recursos, havia sido completamente contido. Essa façanha não foi alcançada através dos métodos convencionais e demorados. Não houve a chegada laboriosa de guindastes maciços sendo montados, nem a complexa manobra de helicópteros de carga pesada, nem o esforço combinado de dezenas de guinchos industriais operando em uníssono. O controle do caos foi efetuado unicamente pela vontade inabalável e a força sobre-humana de um único homem. A estrutura da ponte, que estava desabando, foi estabilizada. Os veículos esmagados e as montanhas de entulho foram movidos e empilhados de forma organizada. O que era um cenário de colapso ativo e desespero transformou-se em um local de resgate gerenciável, uma prova silenciosa da eficiência singular e do poder descomunal que superou toda a engenharia civil conhecida. Aquele breve intervalo de tempo representou a vitória instantânea do poder transcendente sobre a catástrofe material. Quando o trabalho terminou, ele voou para fora da fumaça e pairou no céu, observando os socorristas, agora livres para fazer seu trabalho normal, assumirem o controle. A multidão na margem, antes em pânico histérico, estava agora em um silêncio atônito e reverente. A reação da mídia e do público foi uma onda sísmica de choque e fascínio que varreu o mundo em tempo real. As câmeras de televisão que vieram cobrir a tragédia transmitiam a imagem de seu traje de cores primárias e imaculadas, a capa vermelha voando em desafio ao vento, o símbolo da casa de Ela em seu peito, para milhões de lares. O mundo viu um ser que desafiava todas as leis da natureza e da física. Nos estúdios de televisão, os âncoras gaguejavam, sem ter palavras para descrever o que estavam vendo. Nos escritórios do Planeta Diário, o caos de produção havia se transformado em um frenesi de especulação e adrenalina pura. Lois Lane, voltando da ponte em alta velocidade, estava histérica, mas incrivelmente profissional. Ela gritava ao telefone, a voz rouca, ditando sua reportagem a uma secretária atordoada. Não é avião, não é Deus, é um homem. Ele estava voando sem máquina. Ele levantou a ponte com as próprias mãos. Ele parou o desastre. Ele é super. Chame-o de Superman, o Superman. E assim o nome estava cunhado, forjado na pressão do desastre e na necessidade de rotular o impossível. O surgimento imediato do nome Superman ecoou por toda a metrópolis e pelo mundo. Não era um nome escolhido por Clark, mas imposto pela necessidade de descrever o que ele havia feito, sobre-humano. Superman pousou suavemente em um estacionamento abandonado, a uma distância segura da margem do rio, mas ainda visível para a multidão e os repórteres que se aproximavam. Ele sabia que este era o momento crucial, a hora de estabelecer sua identidade pública e definir os termos de sua existência na Terra. A coletiva de imprensa improvisada começou. Os repórteres com microfones estendidos o cercaram em um círculo apertado e histérico de perguntas, à luz dos flashes explodindo em torno dele. Quem é você? De onde você veio? Qual é o seu nome verdadeiro? Você é um alienígena? Você trabalha para o governo?
Superman permaneceu imóvel, o rosto grave e tranquilo, a luz do sol refletindo no símbolo em seu peito. Ele usou sua voz, que era grave e calma, mas carregada de uma autoridade suave e inegável. "Eu não sou daqui", ele respondeu, e a verdade simples era um choque ainda maior do que qualquer mentira. Ele sabia que o segredo de sua origem, a verdade cósmica, seria impossível de ser mantido por muito tempo, mas o segredo de sua identidade civil seria sua arma mais poderosa. Ele evitou as perguntas diretas sobre seu nome verdadeiro e sua origem, direcionando a conversa para sua missão. "Eu não sou um agente do governo e eu não sou seu inimigo. Eu não vim aqui para impor minha vontade, mas para ajudar e proteger." Ele sabia que precisava se estabelecer como uma força benevolente, mas inacessível. Era um ato de diplomacia cósmica. "Eu sou apenas um homem que está aqui para proteger este mundo. Não esperem por mim. Eu estarei lá onde for necessário, agindo em silêncio. Eu não responderei a governos ou corporações. Eu sou independente." Ele estabeleceu o limite crucial. Sua privacidade era a garantia de sua imparcialidade. Se o mundo soubesse quem ele era, ele se tornaria um fantoche, uma ferramenta política ou militar. O segredo era a chave para a liberdade de ação. "Eu não sou de nenhum partido, de nenhuma nação. Eu sou o que você precisa que eu seja. Eu sou a prova de que há mais bondade no universo do que medo." E com isso, sua primeira entrevista pública estava encerrada. Ele se lançou ao ar com um impulso vertical, voando em um borrão silencioso e potente. Ele desapareceu no céu, deixando para trás um rastro de esperança e centenas de perguntas sem resposta, garantindo que o mistério do Superman permaneceria intacto. O resgate na Ponte da Liberdade durou meia hora. Clark, após voar para um beco remoto, trocar de roupa e guardar o traje em uma bolsa de ombro, reapareceu no planeta diário 45 minutos depois. O retorno à persona de Clark Kent foi um ato de mestre, uma volta instantânea ao disfarce. Ele entrou no bullpen cambaleando, com o terno amassado, a gravata frouxa, a respiração ofegante e o cabelo despenteado, tudo parte da performance. Ele havia se apressado para trocar de roupa e voltar, mas propositalmente havia feito uma parada extra, garantindo que ele estivesse atrasado o suficiente para perder o furo. Perry White estava na porta de seu escritório, o rosto vermelho, gritando ao telefone e exigindo mais fotos. Lois Lane estava em sua mesa, com a adrenalina de um repórter que acabara de presenciar o impossível. "Kent, onde diabos você estava? Eu te mandei cobrir o acidente!" Perry rugiu, seus olhos estreitos de fúria. Clark forçou uma tosse, ajustando os óculos. Eu tive um pequeno acidente no elevador de serviço, Sr. White. O cabo... Eu me enrolei nos meus cabos de telefone e cheguei tarde. O que eu perdi?" A atuação foi perfeita. A frustração de Perry White era genuína, e Lois o olhou com um misto de desprezo e pena, o melhor dos disfarces. "Perdeu? Você perdeu a história do século, Kent!" Lois gritou, batendo na mesa dele com um bloco de notas. Ela o confrontou com perguntas sobre o homem voador, os olhos brilhando. "Havia um homem na ponte, um homem que voa. Ele salvou todo mundo. Ele levantou toneladas de metal, Kent. Você estava aqui sentado, mexendo em seus clipes, enquanto um super-homem salvava a cidade. Você é o pior repórter que eu já vi." Clark encolheu os ombros, o máximo de defesa que podia oferecer. Eu sinto muito, senhorita Lane. Eu tentei ser rápido." Lois o ignorou, sua mente já voltada para a escrita de sua reportagem, a adrenalina fluindo para o texto. Clark, no entanto, havia alcançado seu objetivo. O repórter desajeitado estava fora de suspeita. Em seu apartamento simples e pequeno naquela noite, o silêncio contrastando com o caos do dia, Clark olhou para o traje em suas mãos, sentindo a rugosidade do símbolo de El. A confusão de sua juventude havia terminado. O estabelecimento das regras do herói foi a conclusão de sua jornada de amadurecimento. Clark decidiu que, como Superman, ele não seria uma celebridade, mas uma figura de esperança. Ele seria um catalisador para o bem, inspirando a humanidade a se ajudar. Ele não trabalharia para o governo ou exércitos, mantendo-se acima de qualquer bandeira ou corporação. Sua lealdade seria para com a humanidade como um todo. A identidade de Clark Kent era o seu âncora, a sua humanidade, o seu refúgio e o seu disfarce mais eficaz.
Ele protegeria o segredo de Clark a todo custo, pois ele era a ponte entre dois mundos. Ele não era um policial, mas um símbolo. Ele seria um farol para que as pessoas encontrassem a bondade e a força em si mesmas. Sua missão estava clara. A partir de amanhã, ele seria Clark Kent no planeta diário, observando e aprendendo sobre o mundo que ele havia jurado proteger. E ele seria Superman para o mundo, agindo nas sombras para garantir a luz. Ele era o último filho de Krypton e o primeiro herói da Terra. A dupla vida estava em curso.